Pessoal, mais um vídeo para a nossa série, né, de perguntas que acontecem no canal. O Dr. Mário responde perguntas reais, perguntas foram mandadas lá no nosso canal. Então a gente selecionou algumas aqui, essa série faz um sucesso tremendo e eu vou responder umas que a gente selecionou para vocês aqui, tá bom? Então vamos começar. Doutor Mário, gostaria muito que respondesse minha pergunta. Já conversei com a sua secretária, moro em Santa Catarina e se Deus quiser logo vou fazer minha consulta e operar com você. Venha mesmo, tá? Isso é muito interessante. A gente atende gente, graças à teleconsulta, do Brasil inteiro. Santa Catarina eu já operei várias pessoas. Não deixe passar o tempo, sabe? Conversa lá, vamos agendar e vamos resolver. Mas vamos entender o seu caso. Tenho 35 anos, paciente jovem, e tive uma fratura com gravidade e esmagamento da parte superior da tíbia no joelho direito, que a gente chama de platô tibial. Não foi exposta, porém usei placas e parafuso. E com 6 meses começou a infecção, que até os meus 19 anos foram 8 cirurgias e sempre com saída de secreção e fístula. Lembra, fístula é a forma que a gente define cabalmente que alguma coisa está infectada. Se está saindo pus por uma fístula, isso é infecção, não tem discussão. E outra coisa que eu dou uma grifada aqui, o paciente já fez 8 cirurgias. Parece que é engraçado, né? Mas 7, 8 é um número médio que as pessoas chegam para mim, tá? Com infecção. Então, é um caso bem típico aqui. Lembrando, assim, mais um detalhe, a parte superior da tíbia, ali o platô tibial, normalmente são fraturas muito graves, com lesão de partes moles. Normalmente tem que colocar uma placa de um lado e outra do outro, então são novas agressões, que é a agressão cirúrgica, corta de um lado, corta do outro. É um campo fértil para muitas infecções que acontecem nessa região. Eu estava inclusive grávida na última cirurgia e não sabia. Foi uma cirurgia mais invasiva, com uso de antibiótico após uma cultura e antibiograma e nunca mais houve secreção ou febre no membro. Porém, às vezes sinto dores fortes e há 4 anos fiz uma ressonância e o ortopedista me disse que eu ainda tinha osteomielite. Tenho artrose e lesões ligamentares e que preciso operar. Mas não quero fazer pelo SUS porque tenho medo. Então, um detalhe. Essa região do corpo realmente um pouco problemática. Você vê que ela já mencionou que tem lesão de ligamento, tem lesão, né, do tipo artrose, ou seja, tem desgaste, o que é comum, além da infecção. Muito provavelmente, não conheço o teu caso, mas a gente opera outros casos assim, o que mais me deixa preocupado? Muito provavelmente a necessidade, às vezes, de ter que resolver quase que tudo ao mesmo tempo numa paciente tão jovem. Então, resolver a lesão do ligamento, resolver a infecção, resolver a artrose, né? E provavelmente deve ter um desvio de eixo por conta dessa fratura, sua perna deve ser torta para um lado, não conheço o caso, mas é muito comum de encontrar isso. É uma região complicadinha, mas tem solução, tá? O que eu quero? Marque a sua consulta, deixa eu entender teu caso, mas eu vou adiantar porque às vezes acontece muito aí. Às vezes eu tenho que resolver tudo de uma vez. Talvez a melhor solução seja uma prótese para o joelho, tá? Um tipo especial de prótese, onde a gente faz esse desbridamento, essa limpeza. Às vezes dá para colocar de uma vez, às vezes a gente tem que fazer em 2 estágios, aí depende dos detalhes do caso. Mas tem solução? Tem. Mas tem que entender o caso, tá? É um caso comum, muito comum que a gente tem pegado. Esse ano de 2023 foram vários semelhantes, pacientes em idades diferentes. Às vezes a idade influencia, às vezes nem tanto, tá? E você falou que já tem uma cultura, o antibiograma também precisa saber qual bactéria que é, porque isso muda, tá bom? Mais uma perguntinha, pessoal. Vai fazer 1 ano, mês que vem, que fui diagnosticado com osteomielite. Pisei em um espinho de rosa. Cada vez as dores são maiores e meu maior medo ser amputada. Gente, olha que interessante. Isso às vezes acontece. Tem pessoas que pisam em espinho ou algumas outras plantas que têm espinho e acaba fazendo uma ferida na pele da pessoa. Essas plantas, às vezes, carregam alguns tipos específicos de bactéria e às vezes até fungos que geram uma infecção ali no local. São bactérias normalmente muito diferentes das que a gente costuma encontrar, do tipo estafilococcus, né, ou essas bactérias mais comuns. E, por incrível que pareça, gera uma reação tão agressiva ali no local que são doenças próprias, tá? E devem ser tratadas
aí vem um detalhe muito importante que eu recomendo, conjuntamente com o dermatologista. Então a gente, quando pega um caso como esse, que já tem osteomielite, nós temos que fazer o desbridamento, tratar o osso que está ali embaixo e ao mesmo tempo, conjuntamente com o dermatologista, fazer um tratamento direcionado. Essa é uma entidade médica, né? Um tipo de doença muito específico de dentro da dermatologia. Às vezes os pacientes têm curso prolongado, doença crônica de muitos anos que precisa de um tratamento específico. Não é tão simples, tá? Tem esse porém a mais aí, principalmente das partes moles. E a outra coisa que eu também recomendo junto com o infectologista, porque eles são bactérias muito atípicas, muito diferentes das que a gente costuma tratar. Mas tem que fazer esse tratamento o quanto antes, tá? Procura a gente, marca a consulta para eu entender, a gente tem equipe para fazer isso. Não é um caso simples, tá? Não é um caso simples. Precisa, eu vou dizer aí, desses 2 profissionais para ser bem assertivo a tua chance de cura, tá bom? Vamos para mais um caso. Essa pergunta aqui é muito boa. Qual exame fazer para saber se tem infecção de prótese? Essa é aquela pergunta do milhão, né? Essa é aquela pergunta que a gente quer saber e que todo mundo quer saber. Ainda não existe um exame único que vai dar esse resultado se está com infecção ou não. Lembra que eu já falei aqui hoje, já falei em outros vídeos, qual é a única coisa que a gente olha e fala está infectado? É quando tem fístula. Quando eu não tenho fístula, mas tenho uma suspeição, paciente com dor, com inchaço, vermelhidão, o raio-x tem algumas alterações, ressonância tem algumas alterações, como é que eu faço para confirmar o diagnóstico? Hoje a gente usa alguns critérios, tá? Os critérios mais aceitos são do consenso de 2018, que foi feito baseado em respostas de profissionais do mundo inteiro e que foi capitaneado por 2 equipes. Uma equipe da Filadélfia, com o professor Parvise, e uma outra equipe do pessoal da Endoclinic de Hamburgo, onde eu estudei, do professor Gerck. O que esse consenso mostra? Que você tem que fazer uma pontuação igual a 6 ou mais do que 6 para você dizer que está infectado. O que entra nesses critérios? O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, o PCR, que é a proteína C reativa, todo mundo que tem infecção aí está familiarizado com o PCR. Existem alguns testes que são feitos, o teste da alfa-defensina, o teste da esterase leucocitária. Tem autores hoje em dia que utilizam, e está lá no consenso, o dímero D, quando está alterado. Que mais que a gente pode utilizar? A gente pega o líquido sinovial, o líquido lá que sai da articulação e manda para fazer contagem de polimorfonucleares, a contagem dos leucócitos nesse líquido sinovial. A gente pode também fazer a proteína C desse líquido sinovial. A gente pode fazer a cultura desse líquido sinovial. Se eu tenho culturas separadas com a mesma bactéria, 2 vezes pelo menos, eu já posso afirmar que está diagnosticado. Mas se eu tenho apenas em uma amostra uma bactéria, entra numa pontuação. Se eu faço a cirurgia, olha outro critério que está lá. Eu abro o paciente, vejo o pus, aquilo ali, ó, a presença do pus não confirma o diagnóstico. Aumenta a pontuação, mas não confirma o diagnóstico. A única coisa que confirma é quando esse pus sai pela pele, que é a fístula. Então esse somatório desses fatores todos, tá? Que tem uma tabelinha para isso, a gente vai ali inferir que aquilo ali está infectado ou não. O exame da cultura, como eu já falei, do líquido sinovial, junto com até exames de sangue, exames de imagem, aumenta a suspeição. Mas não há nada ainda, um teste único que vá dizer que está infectado ou não, tá certo? Então, muitas das vezes, a gente divide em diagnóstico excluído, diagnóstico confirmado e diagnóstico muito provável. Então a gente tem que entender onde o nosso paciente está e muitas das vezes ele fica no muito provável, a gente não consegue confirmar e mesmo assim a gente tem que tomar condutas e definições para o caso. Ainda reitero aqui, não existe um único teste que confirme, às vezes o diagnóstico é difícil, mas a gente tem sempre que buscar aumentar essas pontuações e cercando o diagnóstico para chegar lá, tá bom? Pessoal, uma pergunta aqui interessante. Tá? Esse ano eu já fiz vários casos sobre isso. Nós temos um projeto novo, que esse é um dos casos que eu quero mostrar para vocês, que é baseado nessa pergunta aqui. Bora lá?
E quando a infecção óssea comprometeu toda a cartilagem do tornozelo, sendo necessário fazer uma artrodese do tornozelo. Cirurgia de Masquelet pode ser aplicada ao paciente surtindo efeitos semelhantes ou superiores à cirurgia com Ilizarov? Então, bora lá. Tem muitos pacientes que têm infecção no tornozelo. Pode ser por conta de uma fratura de tornozelo, que é uma das mais comuns do adulto e da criança também, mas no adulto principalmente, ou porque fez algum procedimento no tornozelo e acabou ele infectando. Quando essa infecção está ali no osso, mas invade a articulação e compromete a cartilagem, a gente tem uma situação que é uma artrose precoce de etiologia, ou seja, de causa infecciosa. A bactéria vai lá e destrói a cartilagem, essa cartilagem não tem recuperação, não tem substituição, e você começa ali um quadro irreversível, irreparável, inexorável de destruição da tua articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo, ela responde muito bem como tratamento definitivo à artrodese, que nada mais é do que juntar o osso da canela, que é a tíbia, com o talos, que é um osso que está ali no meio do tornozelo. A gente funde um no outro e interrompe o movimento. Resolve o problema da dor e resolve também a questão ali da infecção depois do que foi tratado, por falta de opção. Historicamente, você pode fazer esse procedimento ou com osteossíntese interna, eu posso usar placa, parafuso, haste ou só parafusos, ou o uso do Ilizarov, que foi a pergunta dela aqui. O Ilizarov é um fixador externo de forma circular. Então ficam ferros para fora, fica aquela gaiola literalmente para fora e cumpre ali o seu papel. A pergunta é, dá para fazer essa cirurgia, ao invés do uso do Ilizarov, que é uma coisa desconfortável, pode ser feita pela cirurgia de Masquelet? Pode. Eu tenho vários casos esse ano que foram feitos dessa forma, com muito sucesso, onde a gente retira ali todo o osso, faz uma limpeza grande, às vezes com perda de segmento ósseo na região. Eu costumo fazer com haste, a gente entra com a haste pela sola do pé do paciente, atravessa ali o calcâneo, o talos, entra pela tíbia, a gente trava tudo, e aí coloca o cimento no defeito, com muito antibiótico, obviamente depois de fazer o desbridamento, e aí em torno de 2 meses depois a gente tira enxerto, eu gosto de tirar enxerto de dentro do canal medular do fêmur do paciente, eu pego todo aquele tutano e coloco no defeito, depois de retirar o cimento, eu coloco ali no defeito e espero a consolidação. Fica algum ferro para fora? Não. O paciente tem muito mais conforto, respeito às partes moles, eu consigo ter uma resposta muito menos desconfortável, muito menos doloroso para o paciente do que o uso do Ilizarov. Qual é o inconveniente? Eu tenho que fazer 2 cirurgias, mas o Ilizarov também tem que fazer 2 cirurgias. Eu faço uma para colocar e depois para tirar. É muito desconfortável tirar o Ilizarov sem levar para um centro cirúrgico. Muitas das vezes o Ilizarov tem problema no negócio chamado docking site, que é quando você encosta um osso no outro e faz ali consolidação. Às vezes eu tenho que fazer um novo procedimento para tirar um tecido mole que está ali para poder promover a consolidação. Então, às vezes, a cirurgia com Ilizarov envolve até mais uma 3ª cirurgia. Então, levar isso em consideração. Além do desconforto, você pode ter infecção no trajeto dos pinos, dor, tem que ficar ali mexendo aquele Ilizarov, mexendo o Ilizarov, apertando as porquinhas dele todos os dias. Isso gera dor, gera desconforto, uma dedicação maior do paciente do que fazer uma cirurgia que está tudo por dentro do osso. Então, sim, os resultados são excelentes e o paciente tem muito menos o desconforto e principalmente dor causada pelo dispositivo do Ilizarov. Lembrando o seguinte, aí eu vou dizer para vocês, que eu já disse em outros vídeos, o Ilizarov resolve tudo? Resolve. Tem casos que vai resolver com o Ilizarov e não vai resolver com o Masquelet? Sim, mas a grande maioria das vezes dá para fazer com o Masquelet, que é muito mais confortável para o paciente, tá certo? Então essa pergunta é muito boa. E eu estou com um compromisso aqui que nós vamos, em breve, mostrar casos exatamente como a tua pergunta aqui, o antes, o durante e o depois, com resultado já, o paciente consolidado, já andando por aí livre de infecção. Tá bom? Quero agradecer, tá? Essa é a última aqui dessa sessão de hoje, perguntas e respostas do canal. Essa é uma sessão que causa muito orgulho aqui, por todos nós aqui da equipe também, do nosso marketing, como é que foi uma medida assim muito acertada,
porque valoriza muito os nossos pacientes que mandam essas perguntas aqui pra gente, tá bom? Meu nome é Mário Soares, mais uma vez, ortopedista, especialista em quadril e joelho, especialista em infecção ortopédica. Tenho esse canal aqui já há 4 anos, dedicado a falar sobre casos complexos, principalmente os de infecção, e não tem em língua portuguesa ninguém que fale mais sobre isso do que eu, e vocês não fazem ideia de quanto isso aqui ajuda as pessoas, quantas pessoas vêm para Brasília para ser operadas e retomar a vida delas sem dor e sem infecção. Eu só tenho como agradecer. Cada vez que eu recebo uma pergunta como essa, é um motivo de muita alegria para mim e eu tenho certeza que é um ser humano que está sendo ajudado. E uma pergunta dessa não ajuda só você, ajuda outros. Então aqui é igual chama de vela quando você encosta a outra, né? Você não apaga uma, você acende várias. Então esse canal tem essa função. Só tenho como agradecer. Um abraço para vocês todos e a gente se vê na próxima.